Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente procura falar sobre cibersegurança de uma forma descomplicada. Eu sou Amir Velho, trabalho na área de operações da Reinforce, e a Reinforce é uma empresa... Opa, deu uma balançada. Volta? Pode ir. Eu sou o Amir Velho, trabalho na Reinforce como responsável pela área de operações, e a Reinforce é uma empresa focada em dois grandes pilares dentro de cibersegurança. Um voltado para monitoramento de marca e outro voltado para toda a questão relacionada à vulnerabilidade. Então, esses são os dois pontos que a gente trabalha e que a gente foca. Hoje aqui a gente está não com uma pessoa, mas com 3 convidadas, as quais desde já eu agradeço por terem aceito o convite, né? O nosso amigo Bruno já falava aqui, eu aceito um convite hoje para gravar, para que vocês que estão participando aqui com a gente, só para saber, uma sexta-feira à noite, e a gente está aqui para falar de cibersegurança. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade. Eu estou aqui com a Andréa Tomé, que é BISO do Nubank, eu agradeço pela participação. Eu também estou com a Ana Cerqueira, que é responsável pela área comercial da Pentera. A gente teve chance de nos conhecer, nós vamos até falar um pouco como, né, Ana? E também estou com a Alessandra, que é uma Reinforcer, trabalha com a gente na Reinforce, e eu gostaria de agradecer as 3 por isso. Bem, toda vez a gente começa conhecendo um pouco do que está além do nosso cargo, além da nossa profissão. E o que eu gostaria hoje de fazer é, antes até das considerações, podem embuti-las, né, colocar a consideração inicial, conhecer um pouco de vocês. Como que vocês chegaram até hoje? Então, falar um pouco do que está além do cargo que vocês têm hoje. Para isso, eu gostaria de começar aqui com a Andréa. Andréa, qual foi o seu caminho para chegar a BISO e como que você fez, o que você galgou, quais foram os desafios? Se você puder contar um pouquinho para nós. Resumindo em uma palavra mágica. Opa! Não dá, né? Eu comecei minha carreira em cyber, isso é mágica. Porque há 29 anos atrás a gente Uau. não tinha um incentivo para trabalhar em cyber. Eu queria ser programadora, sou formada em ciência da computação, e então eu sou uma programadora frustrada, porque o destino me colocou direto numa empresa de auditoria de segurança e tecnologia, uma das 4 maiores de auditoria. E aí foram mais de 20 anos de jornada como consultoria, 7 anos quase de jornada empreendendo, depois mais um pouquinho aí, 2 ou 3 anos voltando para a consultoria, e agora, por fim, há 2 meses e meio, pela primeira vez na minha carreira, do lado do cliente, que foi um desafio interessante, algo que eu não tinha assumido ainda na vida. Então, foi aprendendo como consultoria, olhando para diversos segmentos, diversos setores. Eu cheguei agora para ser cliente e ser atendida pelas consultorias, como eu fazia antes. Legal. Excelente. Ana, e você? Como que foi? Você sempre esteve ligada à área comercial? Como que foi a sua carreira? Conta um pouquinho para nós, por favor. São 25 anos na área comercial, sempre trabalhando em vendas. Comecei numa empresa que era muito grande na Xerox do Brasil, Uau. Tradicionalmente conhecida por formar talentos em vendas. Isso foi... Me orgulho muito dessa fase. E não só nisso, né? Na área técnica também, né, Ana? Sim, a gente tem também. grandes invenções da Xerox, sim, né? Sim. E a partir daí fui movendo, passei por telecomunicações, fiquei bastante tempo em infraestrutura, e há 6 anos atrás eu fiz uma mudança de carreira e vim para a área de cibersegurança. Estou muito feliz. E como que é vender cibersegurança? Tendo passado pelas outras áreas, me fala um pouquinho disso. É fácil? Não. Nada é fácil, mas eu acredito muito que, aos poucos, as organizações estão se movendo nessa direção de tornar um pouco mais fácil essa jornada, até porque todos estão buscando maturidade. Uhum. Então, acho que o fit está mudando, a aceleração está vindo, acho que a digitalização também contribuiu muito para isso, para a visão das pessoas com relação à segurança. Então, não é fácil vender,
mas é muito, é diferenciado, né? É bem gostoso. Legal. Eu costumo brincar que, na verdade, só mudam os paradigmas, né? A gente tem, na verdade, todos os conceitos de cibersegurança, a gente escuta desde pequeno dos nossos pais, né? Não aceita isso do seu amiguinho. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. São coisas que a gente hoje está vivendo no mundo digital também. E, Ale, e você? Background de vendas na Reinforce, como foi chegar? Como foi seu caminho até chegar na Reinforce? Bom, eu tenho aí há mais de 10 anos na área comercial, né? Iniciei aí na área de tecnologia numa empresa, numa revenda. Foi um desafio, né? Você como revenda diversos fabricantes, né? Hardware, software, consultoria, serviços. É um pouco assustador aquele portfólio enorme, mas foi onde me abriu a porta para esse mercado. E passei por experiências também em diversos segmentos na área de tecnologia, né? Vendendo sistema SaaS. E com a Reinforce foi aí, através de um contato do nosso CEO, me achou, né, no LinkedIn aí, foi uma conversa muito bacana, e deu namoro. Legal. Deu namoro, estou muito feliz com a oportunidade, e de fato, como foi apresentado um oceano azul, né, uma conversa foi muito rica com ele, aí, uma longa conversa, e nesse oceano azul ainda fiz um bench ali de mercado com alguns amigos, uns colegas da área, e de fato, hoje é quase um ano aí nesse segmento específico de cibersegurança, validando essas informações e assim, cada vez mais apaixonada, né? E indico, né? Eu começo a conversar com alguém, vai para a área de tecnologia, vai para a área de cibersegurança. E é isso. Eu diria que as duas passaram para o melhor lado da força e que agora elas vendem tranquilidade. Isso aí, isso aí, é o sonho, é poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Legal. Gente, vamos falar um pouco aqui sobre essa questão que nos intriga bastante. A gente tem um cenário hoje onde a gente vê a inclusão feminina em diversas áreas, né? Esse é um assunto em voga. Acredito que não é só a inclusão, na verdade, é a presença e a importância que tem gerado cada vez mais com isso. Hoje a gente tem cerca de 20%, isso foi um dado interessante que foi passado, das mulheres ocupando posições aí em cibersegurança, ocupando posições de destaque no mercado de cibersegurança. Mesmo com isso, o que vocês veem de dificuldade? Qual a justificativa aqui de não ter mais mulheres no mercado de cibersegurança e em outros também? A gente está focando aqui nesse, mas o que vocês veem? André, pode começar, por favor? É interessante porque aqui a gente tem duas áreas totalmente distintas e a gente consegue dar a visão, né, de área comercial. As duas são amplamente masculinas. Tanto a minha para consultoria, como elas na visão comercial. Desculpa te interromper, eu acho que também na faculdade de computação também, né? Sim. Eu fiz consciência da computação igual você e a impressão que eu tinha era essa. Mas eu vou te falar, quando eu assumi ali a jornada, você vai me perguntar da OMSI, mas eu vou antecipar em 2019, eu fiquei curiosa e eu puxei o meu convite de formatura e fui contar quantas formandas tinham. Eram 2 turmas de ciência da computação, noturno e vespertino. Nós éramos 43%. Verdade. Bom número. Então, eu não sentia isso tanto na faculdade. Óbvio, foi fazer estágio, foi para o mercado, aí o negócio foi diferente, né? Como eu adentrei numa empresa de auditoria, eu tive um mix ali com o mercado de contadoras, que já era muito bem populado, o pessoal formado em contábeis. Então, eu tive, no início da minha carreira, eu não tive essa sensação de tanta escassez, né? À medida em que eu fui para empresas de tecnologia e outras jornadas de consultoria pura, aí sim, eu senti esse baque. Mas a gente estuda hoje, numa jornada de ativismo, né, voltado para empoderar a mulher em cyber, que a gente tem diversas causas raiz, né? Primeiro, na infância. A gente entrega ali os eletrônicos em geral para os meninos e para as meninas a gente ensina a brincar de casinha, né? Da vassourinha, boneca e panelinha e etc., porque é o similar, elas vão ver as mães fazendo isso. Hoje, os pedagogos já têm trabalhado contra essa tendência, a gente como mães também já trabalhou muito isso, mas essa é uma porta de entrada. Na universidade, eu não tenho lá tantas opções, e mesmo para ser programadora, a mulher ainda ouve muitos vieses e muitas teorias de que você não programa, você não entende de lógica, você não é hacker. Eu ouvi outro dia
de uma advogada que está hoje num time de Blue Team de uma grande empresa de telecom. Ela falou, eu estava numa comunidade, diziam para mim que para eu entrar em cyber eu tinha que ser hacker, tinha que trabalhar com Red Team. Falei, estava na comunidade errada. Mas você tem muitas histórias que fazem com que a mulher acredite, aquilo ali não é para mim e se eu for eu não vou conseguir. Uhum. E o pior dos elementos somos nós mesmas, né? Que é a síndrome da impostora, que é quando a gente fala, o que o cara disse é verdade, então eu não posso, meu Deus, eu sou uma fraude, eu estudo muito, eu tenho 500 mil certificações, mas para aquela vaga ali, tá pedindo 500 mil e uma, eu não tenho uma, não vou me candidatar. Uhum. Então a gente meio que trabalha com esses 3 grandes aspectos, né? Levando conhecimento já para a criança, Joia. para o universitário e para as mulheres, em carreira ou não. Então, hoje a gente acolhe na UOMSE quem está começando carreira, quem já está na carreira, mas quer migrar para cyber, e aí, caramba, vem gente de tudo que é tipo. Eu já tive em time meu gente formada em moda, já tive gente formada em diversas... Engenharia é óbvio, tecnologia é óbvio, mas assim, advogadas hoje com privacidade... Tem muita forma de você conseguir trazer e acolher, porque cyber é essa diversidade. Eu preciso de gente de marketing, de vendas, de recursos humanos, de tecnologia, eu preciso de hacking, sim, obviamente, mas não é só isso que define a força de defesa mundial. Sim, sim. Você tocou num ponto interessante, porque minha esposa é advogada. E com toda essa onda de LGPD, a questão de 1 ano e meio atrás, que a gente começou, a gente achou um ponto em comum na conversa, porque a gente conseguia ligar a tecnologia, que era um lado meu, com a parte relacionada ao jurídico, com a parte relacionada à lei. E foi muito interessante, porque a gente começou a ter um ponto em comum, tendo em vista que ela não era da área de tecnologia, né? Com baita conhecimento, formação, pós-graduação, mas focado no jurídico, e foi um ponto em comum, foi um elo em comum. Legal. E dentro disso, Ana, perguntando para você e tendo essa visão do que a Andrea nos comentou, o que você vê que é a barreira? É uma questão cultural? Porque assim, a gente vê uma escassez de gente no mercado. O que impede, além do que a Andrea falou, de ter uma questão muitas vezes própria, o que você vê mais que pode dificultar a entrada da mulher nesse mercado? Eu assim, ainda pegando o assunto no gancho da Andrea, essa questão da gente ser muito detalhista e olhar ali, você tem um job description de 20 pontos, e você atende 19, você não está perfeito. Então, a mulher tem muito do detalhe, de ir no detalhe, aquele detalhe tomar conta, tomar o espaço todo. E isso muitas vezes impede a própria mulher de se lançar em alguns desafios. Isso está mudando, eu sou prova disso, né? Como eu disse, ingressei em cibersegurança recentemente, tecnologia não, mas em cibersegurança, que era um mundo totalmente diferente. A gente, mas você está em tecnologia. Não, mas é diferente. E quando eu me lancei numa jornada, né, de assumir a responsabilidade de eu era country manager de uma organização de cibersegurança, né, mundial, global. Então, eu já fui com tudo. Então, eu acho que quebrar essas barreiras, entender que todo desafio é desafio, tudo é desafiador. Vamos lá. Se coloca à disposição, se lança aos desafios. Eu acho que isso daria aí uma velocidade maior para as mulheres ingressarem. Tem outras coisas também, mas esse eu acho que ainda é o principal ponto, se apegar muito aos detalhes. Bom, eu acho que, da mesma forma que isso é um problema, acaba também sendo um fator muito interessante, positivo. Muito positivo, né? Até mesmo para um pentest, até mesmo para uma pessoa que tem um olhar analítico, ter essa visão cuidadosa também é muito importante. Claro, né? Claro. E dentro disso, fortaleza. Ainda para vocês, como poder acelerar? Como que a gente pode acelerar essa transformação? Você comentou um pouquinho, a gente vai entrar já numa questão que vocês têm bastante em comum, mas como é esse processo de transformação? O que a gente pode usar como catalisador para que esse processo aconteça, essa transformação aconteça mais rápido? Qualquer uma das duas, fique à vontade agora. Eu vejo assim, movimentos como esse que a gente faz parte
a ONCE, por exemplo, onde você tem uma organização sem fins lucrativos que visa capacitar, formar mulheres para esse segmento e dar esse empoderamento, né? Isso é fundamental, essa iniciativa ela é fundamental. Obviamente, usando as ferramentas certas, e uma coisa que eu gosto muito, que a Andrea sempre comenta, nós somos uma ONG feminista, mas não somos separatistas. Comentamos aqui agora há pouco, né? Se 80% do mercado é masculino, né, são homens, o conhecimento está lá. Então, a gente tem que ter aliança para poder absorver esse conhecimento. Então, eu acho que movimentos como o ONCE, engajamento como esses daqui, levar a informação. Existe mercado, existe, por exemplo, desenvolvimento dentro da nossa área, soft skill é uma coisa extremamente importante. Mulher, como a gente disse agora, a gente tem nossas vantagens aí, vamos dizer assim. Vamos usar isso a nosso favor, né? Essas competências, vamos colocar de novo, né? Lancem-se, né? Abram, as portas se abrem, sim, né? Então, eu acho que mais ou menos por aí, eu acho que esses movimentos é uma forma de aceleração e crescimento do desenvolvimento da mulher na área de cibersegurança. Excelente. Bom, complementando o que você falou também, pegando o que você falou, né, desses movimentos, eu queria entender um pouquinho mais o que é o ONCE, né, como fazer parte também. Eu acho que, para quem está nos ouvindo aí, poder também ter essa oportunidade de chegar, né, e ter mais uma frente de entrada aí para esse mercado, para esse oceano, né? Eu ia pedir até para a Andrea, porque ela teve bastante tempo à frente. Não, é nem isso. Eu quero fazer uma parte, porque a Ana trouxe a nossa responsabilidade como mercado, como profissionais, que são as comunidades. E, gente, por favor, as comunidades, elas estão aí, para aprendizado, ensino gratuito, conexão, networking, dá mais networking do que quando a gente vai para um evento pontualmente. As comunidades são um fervo. Então, aqui eu queria citar o OMSE, a Cyber Security Girls, FEMIT, She-Leads Tech, minhas queridas Cantinho das QA, as meninas de CyberSec, MCIO, eu estou com todas as líderes num grupo, eu preciso tomar cuidado para não esquecer de ninguém. Conheci uma agora devs lá do norte, muita comunidade. Vai por aí porque você encontra N oportunidades. Quero fazer parte, hein? Total. Não vou falar de governo, senão a gente não vai sair daqui. Né? Mas eu quero, antes de falar da ONCE, trazer a questão da responsabilidade de iniciativa privada. Boa. Hoje a gente vê no mercado, e é ferramenta de aceleração muito boa, as iniciativas de ESG. Conexão do pilar ambiental, econômico e social. Estão fazendo um trabalho brilhante na questão de inclusão e diversidade, não é só incluir a mulher. Né? Eu estou falando de negros, comunidade LGBT, os PCDs, estamos falando de pessoas acima de 50 anos, a inclusão da mulher, indígenas, enfim, é muito para a diversidade. Eles estão fazendo um trabalho excelente. Eu demorei mais de 25 anos de carreira para ver esse negócio acontecer de verdade. Entretanto, a gente está trazendo muita gente com apoio de ESG e está preparando muito mal o ambiente. Então, essas pessoas, eu tenho um baita investimento com chamada, com a inclusão, a pessoa entra e não dura 6 meses, porque o ambiente, muitas vezes, para elas e para esses grupos, é tóxico, ok? Então, antes da gente falar da OMS, eu só queria trazer um pouco da responsabilidade do mercado também, de garantir que o investimento, o retorno do investimento dos times de ESG. Né, que o investimento feito, ele seja mantido e que as pessoas tenham ali condições de perpetuar suas carreiras. E que, em paralelo, isso seja feito de dentro para fora também. Começa uma mudança. Tem um aculturamento, né? Isso de receber essas pessoas, né? De uma forma igualitária. Exatamente. Né? E conseguir apoiá-las nesse desenvolvimento, né? Exatamente. E, André, até antes de você falar da ONCE e explicar um pouco o que a Lê perguntou, eu vou pedir licença depois para a gente poder colocar essa lista que você falou. E talvez você não esquecer nenhuma, a gente coloca junto a lista conforme você for falando. Ótimo. Mas, por favor... Já lembrei, eu esqueci
do Minas TI, do Tech Power, esqueci de um muita montão de gente. gente. Eu vou dar a lista completa. Excelente. Né? E do Elas Programam, a Silvia me mata se eu não falar, enfim. Mas isso Pronto. mostra a acessibilidade, Sim. que felizmente Tá bom. a internet nos permite isso, né? Mais acessibilidade para todos poderem buscar o seu desenvolvimento, né? Uhum. Ou seja, vários cursos acessíveis, Programas gratuitos, gratuitos, né? sim. Para todos. Mentoria. Né? Isso que é Exato. importante. E acho que eu gosto muito de uma expressão que, assim, só quem de fato sofreu pode avaliar quem sofreu, só quem passou por aquilo. Então, estando em comunidade, a forma de se identificar, a empatia é muito maior. Então, de fato, dá para construir pontes melhores, né? Mas, desculpa, Once, fala para nós um pouquinho dela. Once, que é nossa. Vou falar aqui em nome das duas. É o bebê. Hoje a gente é uma dupla dinâmica, chefa e chefuda na parada. Rainforest, obrigada. O primeiro podcast que vai deixar a gente Juntas. falar as duas juntas, porque a gente Que tem legal. agendas totalmente separadas. Eu ouvi dizer que foi um desafio do pessoal de marketing aqui do Bruno para conseguir juntar. pessoal né? Sexta-feira. Não, vamos montar um grupo, é melhor. Exatamente. Mas assim, tô eu lá em casa trabalhando no meu desafio empreendedor. Agosto de 2019 eu recebo uma mensagem no LinkedIn. Me indicaram o seu nome. Eu tenho uma ONG, tenho um projeto, quero falar com você. Eu me jogo em qualquer oportunidade, gente. Aliás, assim, eu conheci a Ana. A gente se jogou num painel e depois a gente se jogou num jantar. Eu não sabia nem por que eu estava indo no jantar. Ela queria falar com você. Tá, tô indo. Bora. Entendeu? E a Letícia Gemel, uma brasileira, trabalha nos Estados Unidos, já foi executiva ali na Microsoft, na Cisco, hoje ela é executiva na Microsoft, sempre na área de canais. Ela falou o seguinte: André, o antigo chefe seu, os nossos queridos Womsi, He for She, a gente chama assim, um chefe seu antigo me indicou o seu nome. Eu tenho uma ONG, a gente já está situado aqui nos Estados Unidos, no México e na Colômbia. E eu queria alguém que tocasse o capítulo brasileiro. E eu assim, tá bom, sou a Branca de Neve, eu não consigo nem respirar. Quando ela me mostrou o projeto, gente, já tinha logo, tá aqui, ó. Que legal. Tá Aí, aqui, ó. tá registrado. Já tinha logo, já tinha nome, site, os capítulos todos funcionando, atraindo mulheres e só faltava o Brasil. Por que ela resolveu enveredar nessa jornada? Que ela também não tinha tempo para nada. Ela começou a atender Latam e fazer reunião só com homens. Falou, deixa eu procurar uma ONG aí para empoderar mulheres, para eu trazer mais mulheres para a Latam, para esse segmento. Não encontrou. Nos Estados Unidos tinham inúmeras ONGs e associações. E em Latam ela não achou. E ela falou, vou montar minha ONG. Não tem. Vou montar. E começou a juntar pessoas ali. E ela falou, não quero que isso aqui seja só com gente da Cisco. Quero mercado, quero diversidade. A gente fez ali 2 meses depois, ela veio para o Brasil pela Cisco, a gente fez um kick-off. Boa parte dos líderes que estavam ali nesse kick-off, que eram 30, são hoje os líderes que atendem a Ana. E, enfim, foi uma jornada mágica. Eu estava começando uma coisa assim que eu não sabia muito bem o que era, e hoje a gente é uma potência. Hoje nós somos cerca de 800 voluntários no Brasil. Uau. 1.500 em Latam, envolvendo sempre homens e mulheres, porque os caras adoram a gente. Falam, é cool, eu não tenho outra ONG legal igual a de vocês. Eu ajudo vocês a trazer as mulheres, a certificar, a treinar, mas eu também participo das coisas, é muito legal. Que joia. E essas pessoas inscritas, esses 1.500, são de mais de 40 países diferentes. Isso é muito louco, Uau. Muito. né? Isso é uma coisa, é mágica, uma Diversidade, jornada quantitativa. mágica mesmo. Que joia. Então a gente está falando desse número. E como que é aqui a organização no Brasil, Ana? Falar um pouquinho aí para eu poder entender, junto do que a Andrea falou, como que é a organização da ONF, complementando. Olha, só um parênteses aqui, é difícil substituir, né? Olha, vou te contar. Porque eu assumi em setembro a liderança do capítulo Brasil, a Andrea foi para o conselho. Uhum. Então, por isso que a gente fala, né, chefe e chefuda, Tá é uma explicado. brincadeira. Então, a gente tem mais de 40 líderes, né, diretas aqui no Brasil, então fora os voluntários, e dentro existem vários programas, He for She, Geeks, Geek Girls, tem várias, a parte de marketing, uma organização tremenda, que visa realmente a capacitação e formação de mulheres para esse mercado. A gente conta com parcerias,
que essas parcerias a gente faz as certificações formais, Microsoft, Cisco, Fortinet e outras organizações para poder impulsionar e dar o conhecimento devido para que essas pessoas consigam alçar voo dentro da área de cibersegurança. Então, é um trabalho mágico, extremamente pertinente, assim, é uma oportunidade, né? Então, é muito legal você ver vidas transformadas. Né? Então, de fato, brilhar o olho com aquilo. Exatamente, né? É uma coisa que a Andrea me falou, ela falou assim, o nosso empregador, ele enche o nosso bolso, a ONCE enche o nosso coração. E é muito importante isso, essa magia, né? Parece, assim, às vezes um negócio meio da boca, mas não. São áudios de famílias, de mães agradecendo, nossa, minha filha está aqui, estava numa posição assim, agora está em outra, está subindo, está crescendo, está se desenvolvendo, aparecendo, não há preço para isso. É o que eu vendi para ela assumir a posição. E eu não vendi nada fake, entendeu? Não. Ela tá sentindo na pele. Então eu falei para ela, você vai estar num evento e de repente alguém vai pedir para tirar uma foto com você, porque só porque você a pessoa conhece o logo. Então a gente teve o caso de uma das nossas líderes, estava no evento e eu disse, ai, não sai sem camiseta, eu trouxe camiseta para você. Ela foi para um stand e uma pessoa passou e abraçou ela. Você é da ONCE? Eu tô fazendo o SC900 da Microsoft, obrigada. E abraçou, ela voltou assustada. Eu falei, efeito ONCE. Foi por isso que eu te dei essa camisa, para você ser reconhecida. Exato. E para que as pessoas possam agradecer, possam expressar, né? Que legal. E para que a gente possa ver esse mercado crescer cada vez mais. De fato, essa transformação que a gente qualificado. Excelente. Porque, de fato, é um mercado que a gente sabe que tem um gap muito grande, né? A quantidade de profissionais que falta, eu lembro de uma reportagem de 700 mil só nos Estados Unidos, isso há alguns meses atrás. Vou te dar o número mundial. A pesquisa do S-Square agora desse ano, ela diz que nós somos uma força de trabalho mundial, que inclui todos vocês, de 5,5 milhões de profissionais no mundo. O gap é de 4 milhões. Nossa. Uau. Quase uma força de trabalho inteira. Gap. Loucura. Eu tava com 3, eu ia chutar 3.6 aqui do ano ano anterior. 3.6, você tinha o número certo. Eu falava, caramba, e nem tava aqui, eu tava lembrando de uma apresentação. Mas, de fato, é um gap muito grande, né? E a gente precisa mudar porque o que a gente vê na dinâmica desse mercado também de forma geral, muita gente querendo entrar e não tendo oportunidade, como a gente está falando, e em contrapartida, algumas pessoas que estão há pouco tempo inflacionando o mercado, as próprias empresas, por conta de não ter o conhecimento. Então, acaba virando um leilão que isso acaba dificultando muito, né? Não sei se essa é a impressão de vocês também, Sim. Né? Certo. Legal. Ana, me fala um pouquinho com você agora. A gente teve chance de nos conhecermos na RSA. Então, o RSA desse ano foi muito jóia. A gente, como Rainforce, esteve lá e teve a oportunidade de encontrar com algumas pessoas e ter um tempo muito jóia. O que você viu lá que foi interessante? Indo um pouco além do que a gente tinha, o que te chamou a atenção na RSA esse ano? Eu vi puxando a sardinha aqui para nós, né, Brasil, uma quantidade muito grande de brasileiros no evento, foi uma coisa bastante interessante. Falando do universo de tecnologia, eu acho que, havia a parte, né, falando de automação, falando de uma visibilidade de riscos, algumas ferramentas muito interessantes surgiram olhando para a cibersegurança, muito importantes e um potencial muito grande de exploração de mercado na minha visão ali, me incluo nisso na atual posição que estou. Então, eu vejo que a gente ali... Como tecnologia, a gente tem novidades, sim. Eu acho que a gente conseguiu, eu consegui pelo menos extrair muito conhecimento das palestras que eu participei. As palestras foram de alta qualidade, eu acho que a gente...
eu só um parênteses aqui, não vou gostar mais daquele lugar, eu acho que tem que mudar. É a única coisa é a observação que eu faço por motivos que todos sabemos, mas... Infelizmente sabemos, né? Infelizmente sabemos, mas o evento em si foi muito bom, em termos de networking, foi muito bom. Acho que eu conversei com todos os maiores clientes locais, até porque eu estava em todo lugar, em todo tempo, né? Como os nossos amigos falam aqui, parece que eu surgia. Verdade. Muito bacana. Eu tinha um amigo assim lá na faculdade que eu brincava que ele brotava do chão. Você estava andando, de repente ele aparecia. A Ana tá aqui, que joia! Então foi muito interessante nesse aspecto também, em termos de relacionamento. Em termos de resultado, foi hoje, falando de eventos internacionais, foi o melhor evento, olhando para a Pantera, foi extremamente importante a RSA para a Pantera Brasil, de alavancagem, de geração de pipeline, foi muito importante também. Então, eu gostei muito do evento. E fora de estar com vocês também, né? Isso foi muito legal, nos divertimos bastante. Privilégio nosso. Muito bacana. Assim, de uma forma abrangente, na visão de vocês, que conhecimento, skills faltam, não podem faltar, né, num profissional de cibersegurança? Vamos dividir? Você fala de soft skill, eu falo de hard. Pronto. Eu tenho estudado muito isso, né? A gente acompanha, desde que eu entrei na OMS, a gente acompanha a pesquisa do OS Square, porque é uma das únicas que tem um caderno voltado à força de trabalho e fala da participação de mulheres. E esse ano, inclusive, falou da inclusão de negros, são os não brancos, na verdade, né? Porque inclui os pardos também. O número que me surpreendeu bastante foi: até 30 anos eu tenho 38% de inclusão de não brancos. Eu olhei assim, é o dobro do número de participação de mulheres ali para essa faixa etária, que é de 18%, é mais do que o dobro. Mas hoje as pesquisas mostram o seguinte: a gente está carente, quando perguntam lá, me dá as top 5 disciplinas e domínios de cyber, ou perguntam aquilo que está faltando em termos de skill. Gente, é cloud security, é DevSecOps, são os profissionais da rodada, né? Tanto é que quando um programador fala para mim, eu estou sem perspectiva, eu falo, vem para cá, pelo amor de Deus, vem para cá que você vai ganhar muito dinheiro, vai se destacar e o setor está precisando. Então, Cloud Security, a parte de DevSecOps, inteligência, então o pessoal de dados, vem para cá, coleta de dados, correlação das ferramentas todas que vocês trabalham e vendem. Isso bota a gente adiante com uma capacidade preditiva, né? Esses são os 3 principais, além dos tradicionais, né? Porque a gente está falando aqui, domínios de cyber eu não posso esquecer, de arquitetura segura, Security Operations, que é onde está ali o SOC, a resposta a incidente, continuidade e contingência, times de GRC, governança, risco e compliance em geral. Esses 3 times, mas os principais eu falei, gente, Cloud Security, DevSecOps e Analytics. Vem para cá, vem para cá. Exato. E assim, antes da Ana falar do soft skill, isso é algo que a gente vê muito. A gente conversa com alguns clientes por dia, né? Eu diria que numa média aí de pelo menos 3 clientes por dia, a gente conversa em momentos diferentes. Isso em média, tem dia que são 6, tem dia que são 5. Mas o que a gente observa, pegando um ponto que você falou, André, que é muito interessante, é que, por exemplo, tem uma pessoa que consegue falar 2 línguas, que consegue falar desenvolvimento e segurança, é um profissional, é um achado, né? Consegue interagir com o desenvolvedor, explicando o que é um SQL injection, o que é um cross-site scripting, é de fato alguém que é diferenciado no mercado. E a gente vê muito disso como falta também, como falta de gente qualificada. Então, você fala, procurar um profissional assim, é difícil de encontrar, é difícil de formar e o mercado está carecendo demais. Então, gostei desse ponto, porque é o que a gente passa diariamente com aqueles que a gente tem conversado. Ana, soft skill. Eu acredito que muitas vezes, aí falando como vendas, né? Pela base muito técnica, as pessoas têm uma dificuldade de se expressar e de se relacionar e resolver conflitos. Eu acho que esse
esses são os dois principais pontos na minha visão. Corroborou a pesquisa do S-Square. O que é isso, gráfico? Porque Tem gráfico de soft lá também, ela jogou os top 2. Muito chique. então, o que Bem acontece? informadas ambas. Então, o que acontece? A gente acaba... E uma coisa importante, né? O pessoal fala assim, não, mas eu não gosto muito de vendas. Gente, a gente vende o tempo todo. Não adianta O que dizer, quer que seja, eu sou engenheiro especialista, blá, 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 muito técnico blaster. Mas você está falando isso porque você está se vendendo. O primeiro né? passo é nos vender, né? Complementando. Não tem jeito. Então, esse negócio de que, não, eu estou aqui, você está lá, não existe isso, né? Existe a colaboração, existe esse intercâmbio, tem que haver esse relacionamento aí, essa quebra de barreiras, porque existe uma quebra de barreira, existe uma barreira entre os mundos aí. Eu acho que essa questão de relacionamento e conflito, resolução de conflitos são importantes. Excelente. Acho que, inclusive, se você que nos acompanha visitar alguns dos podcasts que a gente já teve, né, alguns desses Arena Reinforce que a gente teve, que também pode estar aí como podcast no Spotify, vocês vão ver que boa parte das coisas estão relacionadas a isso que os CISOs nos falam. Comunicação, como passar a informação para cima, como gerenciar os conflitos do dia a dia, de fato, são pontos que sempre aparecem. Excelente. E pensando no futuro, né? Agora vamos falar de futurologia aqui. O que vocês veem de desafio para frente? Então, imaginando aí 5, 10 anos, acho que um dos temas lá na RSA, e que de fato a gente tem visto muito, é a questão de inteligência artificial, tá? Mas o que vocês veem, tanto num processo de venda, como num processo de gestão, que a gente vai entender um pouquinho mais lá para frente também, logo mais, mas o que vocês veem como desafio nos 5, 10 anos aí na área de cibersegurança? Eu acho que, assim, quando a gente fala de dados, né, vou usar um chavão aí, né, o dado é o novo petróleo, né, mas assim, quando você olha, realmente né, é a coisa mais importante. E com a consolidação das leis aí no futuro próximo, isso vai ser um desafio grande para as corporações. Então, eu acho que a governança dessas informações, mantê-lo seguro, ter a visibilidade ali, o controle dessas informações é um desafio bastante importante aí. A questão de inteligência artificial também eu acho que é super importante, né? Como você se preparar para ter controle e segurança desse universo que se apresenta a cada dia uma coisa diferente, de um jeito diferente, e ninguém está preparado para esse desafio. Então, eu acho que o desafio mais importante, na minha visão, eu sei que a gente tá chovendo muito molhado com esse negócio de inteligência artificial, mas a governança disso, eu acho que é um desafio gigantesco. De fato. André? Eu acho que a gente não chegou ainda no patamar que foi desenhado há alguns anos para inteligência de ameaças e inteligência em geral em cyber. Né? A inteligência artificial, ela está vindo com esse poder todo, porque a gente fala inteligência que eu não consegui resolver e a inteligência artificial. Eu não acho que não dá um match direto entre as coisas, mas a correlação de dados, do ferramental poderoso que a gente tem nas corporações e que é amplo e diverso. Para te colocar diante do atacante, e numa teoria de gestão de riscos, você antecipar algumas situações e não só responder a elas, porque o custo da resposta é muito maior do que o custo da prevenção. Certamente. A gente ainda não resolveu isso muito bem. E não dá para esperar um futuro de 10 anos, meu Deus. Eu teria que falar de um futuro para no máximo 3 para a gente resolver esse negócio logo. Porque eu não tenho a sensação de que tem gap de 4 milhões de atacantes. Eu não tenho a sensação de que falta inteligência artificial para o atacante. Eu não tenho a sensação de que o atacante está faltando conhecimento ou mulher ou diversidade ou qualquer público. Entende? A gente nem conhece a identidade específica, não tem estatística para saber qual é o maior perfil e estereótipo de atacante. Mas eles são muitos. E a gente é força de defesa. E aqui eu tenho a escassez, a falta de diversidade, falta tecnologia. A tecnologia chega cara, certo? Então, eu acho que a gente está num momento de pensar em sustentabilidade para cyber.
como lá atrás a gente falou para as empresas, perenidade do negócio, perenidade de cyber. Porque eu vejo hoje muita tecnologia implantada e não governada. São tecnologias fabulosas, maravilhosas. Veio lá, a Ana está lá trazendo coisa de Israel, gente mega inteligente. Aí você chega lá, ó, enter. Esse negócio não funciona. Então, a gente vai ter que se reeducar para um futuro que tem que ser longínquo. É isso que eu imagino para cyber, sabe? E quando a Ana fala em comunicação, gente, aí está um pouco ligado ao meu desafio de hoje. Gente, eu tenho que falar um linguajar acessível, a gente fala muito difícil. A gente fala muito difícil, entendeu? Haja sigla, né? É fácil essa tradução? Não é nada fácil. Mas para o futuro, todo mundo tem que falar a mesma língua. Isso já aconteceu entre áreas industriais e back-office. O financeiro, que uma vez um CFO falou assim, eu queria contratar um serviço aí da sua empresa, porque assim, o cara está me pedindo 6 milhões para um projeto de cyber, e quando eu pergunto para ele o porquê, ele fala do phishing, da revimboca, da parafuseta, eu tô com medo. E o que você vai fazer? Eu vou liberar o dinheiro de medo, mas eu não entendi nada. Você consegue montar um tradutor? Isso foi há pelo menos uns 15 anos. E o problema continua. Você consegue montar um método? Eu falei, amigo, eu sou deles, né? Eu sou de segurança, mas assim, quem é o dono da bola? Quem é o dono do dinheiro? Não é você? Então, eu deveria estar te cortejando para te convencer a me dar esse dinheiro. Vamos montar um método para induzi-lo a traduzir aquilo que você entende? Falar na sua linguagem. E a gente está também, é uma outra coisa que não está bem resolvida, né? E hoje a gente precisa chegar em TV aberta e contar lá para o usuário final quais são os crimes vigentes, o que está acontecendo, sem falar tecnicamente. E eu acho que as instituições estão fazendo... Eu tenho 29 anos de carreira, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto e ia ver tanta coisa legal em TV aberta para salvar o mundo, para salvar as pessoas que estão lá na ponta que não sabem nem o que é cyber. Então, eu conectaria essas 3 coisas, sabe? A gente aprender a falar mais fácil e conseguir não só a questão de vendas, mas envolver as pessoas, elas estarem mais conscientes, essa capacidade de correlação de dados. E a gente pensar no futuro longínquo, garantindo uma cyber que não é um controle que vai embora com uma ferramenta, quando expira a licença eu não deixei de pagar, vai embora com uma pessoa, o controle ligado a uma pessoa, essa longevidade, essa governança que a gente precisa tratar. Cara, que joia, quantos pontos interessantes aí. De fato, acho que você tocou num ponto bem interessante, quando a gente brinca e fala de futurologia em tecnologia, não é algo que a gente vê assim. A gente tem um amigo que, por sinal, está aqui com a gente, que programou em COBOL. Né? Eu também, mas só na faculdade. Exato, eu programei Assembly, né? E daí a gente pega esse ponto e vê que não foi ontem. De fato, foi ontem. Eu me sinto assim. Foi ontem que eu estava fazendo Assembly na mão. E a impressão disso que dá é que a velocidade é muito grande, mas que às vezes a gente tem esse gap de acompanhar a velocidade. Você tocou num ponto que para a Ana acho que é bem interessante. Eu queria juntar. Você falou um pouco de prevenção. Eu boto defeito, ela vende. Isso, mas exatamente. Inclusive no que você falou de venda, eu lembrei de uma história bem interessante. Aliás, as duas. As duas. Tem uma força de vendas aqui inteira. Muito, né? O Amília, só que estava falando num ponto dela que ela comentou. Hoje, numa reportagem recente de julho que eu li há pouco, hoje pequenas e médias empresas estão pagando até R$100 mil para poder resgatar, né? Resgatar ransomwares, né? Ataques de ransomwares. Então, é impressionante. É impressionante. Ou seja, e esse número, ele representa por volta de 56% de pequenas e médias empresas, versus 45% aproximadamente de empresas grandes. Então, se engana quem pensa que é só em grandes marcas, né? Então, cada vez mais a gente levar essa consciência para os nossos clientes, né? Que os ataques, eles estão aí, né? E já, com IA cada vez mais profissionalizados. E a gente tem que buscar essa prevenção, né? Não era difícil comprar malware, né? Mas você tocou num muito ponto, bem Ana, observado, que eu lembrei e achei bem interessante. Você ia falar alguma também. Coisa que eu botei o defeito e que elas iam vender. Bom, obrigado. Eu tô curiosa. Não, eu lembrei da época né? que eu dava treinamento, eu dei um pouco de treinamento em distribuição e eu lembrava de treinamento de PS e DS, era muito disso.
precisava Eu trabalhei num para fabricante. assinar a compliance, né? Falar, não, tá ok, você tem. Mas quem que E olhava a para o log que configuração? passava ali? Quem que olhava para aquilo, né? Então, eu acho que essa questão do dado mas tem um ponto que você tocou para a Ana, que acho que eu gostaria de ouvi-la. Prevenção, Ana. Eu sei que você trabalha muito focada nisso, né? E não esperar acontecer para reagir, mas sim atuar antes que aconteça. Fala um pouquinho disso. E daí você tem a oportunidade também de falar um pouco do que você faz, por legal. favor. Normalmente, isso é natural do ser humano, a gente espera o problema acontecer para poder sair correndo atrás. E nessa reação, muitas vezes as decisões não são as melhores, né? Isso não é diferente dentro da área de tecnologia, isso não é diferente dentro da área de cibersegurança. Então, uma expressão é um barata voa, né? Terrível em alguns momentos. Ótimo. E pensando nisso, quando eu vi, eu me encantei pela Pentera, né? A Pentera é uma empresa israelense de validação de segurança. O que ela faz é pentest automatizado. É muito mais que isso, mas ela usa o pentest como um caminho. Lança o conceito, hein? Porque eu sempre falo errado. Eu falo é um simulador. Ela fala não é. Então fala o conceito certo. Aproveita aqui pra gente educar o mercado. Verdade, importante. Eu falo, você vende um simulador? Ela fala, não. Então conta a verdade. Conta aí. Então, o que o Pentera é? O Pentera utiliza a descoberta de vulnerabilidades, ele explora essas vulnerabilidades e ele só trabalha com as vulnerabilidades que são exploráveis. O que isso faz? Como ele faz essa exploração? Através de exploits seguros desenvolvidos pela própria Pentera. Uau. Então, o que acontece? Quando eu pego uma vulnerabilidade, o Pentera ele vai descendo as camadas, usando o framework do Mitre, tudo aquilo que é possível de técnica de ataque, ele vai atuando sozinho, ele é autônomo, ele vai descobrindo, conforme ele vai ganhando terreno, ele vai aprofundando. E conforme ele vai aprofundando, ele vai mostrando ali qual é o risco real associado àquela infraestrutura, interna ou externa. E de posse dessa informação, o cliente consegue tomar as decisões dele. Eu tenho aqui um problema grave, eu tenho aqui um risco associado, e mais, o Pentera entrega o mapa de remediação. Então, ele não vai executar as remediações, ainda não. Mas ele vai entregar ali a receita para poder cobrir aqueles gaps, e sanar aquele problema que existe dentro da infraestrutura. Então, não é simulação, é emulação. Então, quando a gente fala de simulação, legal, também é bom, né? Você ter uma visão baseado em alguns exploits maduros, você ter uma visão baseada num playbook, mas esse playbook é estático. O Pentera não. O Pentera é autônomo, ele vai percorrer todas as possibilidades. Eu estava comentando hoje, a gente, em 1 minuto e 31 segundos hoje, nós detectamos 3 credenciais e conseguimos injetar arquivos através dessas 3 credenciais em diversas máquinas de um determinado ambiente. Então, se você tem essa visibilidade antecipada e você pode cobrir esses gaps, por que não? Por que não trabalhar previamente, né, na segurança proativa e não na reativa? Então, quando eu vi o Pentera, eu trouxe... eu falei, é aí que eu tenho que estar. E realmente, eu quero trabalhar aí. Então, e aqui estou. Isso não é emulação, isso é o Hogwarts de Ótimo. Gente, tem bruxo, tem varinha, tem o mapa da invisibilidade. É uma mágica, o mapa né? do maroto, Não, é mas Harry Potter puro. Os entregáveis são muito legais, né? Você tem lá o ataque map vivo, né? Você olhando na tela. Olha o mapa do maroto, que vai vai andando ao vivo. As técnicas acontecendo ali em real time, você tem um heat map do que foi descoberto ali, então uma visão gráfica de onde estão seus principais desafios, azulzinho, verdinho, amarelinho, enfim. Então, isso, os relatórios executivos, onde o cara pega e falou assim, legal, eu tenho um gap aqui, eu ia investir aqui, mas, poxa, aqui eu não estou tão ruim assim, eu estou muito ruim em outra área, em outro segmento, vamos priorizar. Então, investiu o dinheiro no lugar certo.
entendeu? Então, eu acho que uma vez me perguntaram, né, onde é o começo da segurança e onde é o fim? Eu entendo que o Pentera é um pouquinho do começo e pode levar uma inteligência, né? Essa proatividade faz toda a diferença no universo que se transforma, a superfície de ataque se transforma o tempo todo. Sim, né? sim. Quando Então, ela é me isso. conta essa história aí, ó, com esse linguajar todo de presidente, eu quero instalar isso na minha casa. Agora, No meu Eu quero celular. controlar meu marido com Agora. isso daí, Agora. Tem entendeu? uma No coach? meu celular, dá? Tem uma coach? Dá para fazer um trial? Dá. Boa. Não, mas é bacana. muito legal. Que É muito joia. legal. Isso, pensar sobre a perspectiva antecipada, né? Ser proativo. Sim. Eu acho que nesse universo que se transforma, né? E gera tanto desgaste. E também mudar a mentalidade, né? Eu acho que, assim, a gente... puxa, por que vamos... Se você olhar... depois de um ataque, né, o gasto, né, que você tem versus o investimento numa ferramenta dessa é incomparável, mas precisa mudar esse mindset também, entendeu? Aquela ideia do amor e pela dor, né? E acho que a Andrea falou um pouco disso também, né? Acho que é o mesmo conceito do shift left, né? Se eu corrijo antes, eu economizo depois. Claro. Então, acho que esse que é o ponto, né? Bacana, vamos lá, agora... Puxando para esse assunto, dentro do negócio, vai para a Ana essa pergunta, tá? O que é um BISO? Né? O que ele faz e como... E para quem que ele responde também, né? Acho que é importante aí mais uma nomenclatura para a gente atualizar quem está nos ouvindo. Olha, a primeira vez que eu vi um BISO na vida foi em um banco, vou falar, um Citibank, todo mundo sabe, você entrar no LinkedIn lá, procurar BISO, tem lá uma estrutura muito legal. Gente, há pelo menos mais de 20 anos. Uau. Eu tive alguns colegas que foram para essa estrutura e na época eu fui olhar que é a estrutura que está entre a cyber, a segurança da informação em geral e a área de negócio, exatamente com o papel de fazer essa tradução. Está mais perto do negócio, facilita a conscientização, facilita o envolvimento, facilita a venda do benefício, né, o retorno do investimento de tudo que é feito para ferramenta, para proteção. Esse é o papel principal. O difícil é executar isso, né? Como é que a gente faz? Mas foi isso que, inclusive, me fez aceitar um desafio de carreira totalmente diferente do que eu vinha fazendo na vida. Como consultoria, puxa, eu já trabalhei para conselho, já fiz auditoria de modelo de governança corporativa, já implantei modelo de enterprise risk management, porque eu aprendi que se eu queria ser uma profissional de risco para cyber, eu tinha que entender de todas as outras categorias de risco. Isso há mais de 20 anos. E agora a gente vê um caderno do World Economic Forum para a visão de riscos, onde ele tem um mapa, assim, que é igual ao universo. Aliás, eu recomendo, gente, caderno do World Economic Forum para riscos. Ele coloca toda a correlação onde um risco impacta o outro. Então, um conflito político, uma guerra entre países, se vai lá para cyber, se vai para o ambiental, problema ambiental. Né? Se a gente puxar os ODS da ONU, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, são 17. Aí falam, o que cyber tem a ver com isso? Porque eu falei de ESG, de governança, legal. Quando você fala lá, ter a água, né, de alguma forma tratada e levada para todos. Se eu tiver um ataque em utilities, em OT, em alguém que faz o tratamento de água, cyber tem a ver com isso. Ah, mas eu preciso ali do oceano limpo. O que cyber tem a ver com isso? Hoje tem Blue Ocean. A tecnologia do mar, né? Minha querida Lindália Junqueira, lá do Rio, que fala sobre isso. Eu falei, meu Deus do céu, vai invadir esse negócio, vai espalhar ali questões químicas todas pelo... Então, toda a conexão, a gente está em todo o ecossistema. Está em todo o ecossistema e como é que eu vou chegar para conversar com um profissional de ambiental se eu estiver trabalhando este ODS e falar do phishing, do ataque, do exploit, se o exploit ele é seguro, não é? Não funciona. Ele precisa entender e me incluir na cadeia. Ele precisa entender que ele tem que me mostrar ali como engenheiro como funciona uma cadeia de utilities, por exemplo. E a gente trocar um linguajar ali, chegar cada um perto do outro e aí você protege melhor o negócio. Senão eu estou protegendo a tecnologia. Ponto. E não passo disso.
aquela teoria básica de cyber que a gente aprendeu lá atrás, segurança, pessoas, processos e TI, a gente viveu por muito tempo só em TI. E chegar a pessoas é muito mais do que só teste de phishing e ciclo de palestras anual, isso quando ele é anual. Quando tem. Envolver pessoas, puxa, a gente tem que envolver gente que entende de gente. E muitas vezes não somos nós de cyber, e não é nem só o povo de RH. Você tem que envolver psicólogo, antropólogo, pessoas que entendam do comportamento humano. Para eu falar que numa curva eu saio aqui da recusa, todo mundo no início odeia segurança. Não vou fazer isso. Até ele chegar, puxa, tolero, até que não é tão mal, até que isso contribuiu com a minha área. Caramba, até que eu quero esse negócio para mim, vou implantar na minha casa, vou contar para os meus filhos, né? Vou parar de reclamar de senhas grandes. Vou educar minha tia, porque o golpe do WhatsApp pegou a família inteira de distribuir dinheiro. Enfim, o papel do BISO, ele está nessa questão da tradução, né? E essa tradução depende da indústria onde eu estou atuando, e do nível de segurança e maturidade que a gente precisa alcançar, né? Se eu estou numa indústria onde eu não tenho lá um nível de maturidade tão alto para alcançar em determinados processos, óbvio, você não vai chegar lá e ficar fazendo a tradução e trabalhando todos os dias. Para uma questão financeira, para uma área financeira, onde eu tenho ali uma empresa de capital aberto com números importantes, eu tenho que ter uma conexão muito maior. Para uma área de tecnologia, entre tecnologia, segurança, privacidade, primeiro que a gente já junta 3 atores, né? 3 falando difícil, tecnologia, segurança e privacidade. Meu Deus, conscientizar o cara da ponta, coitado. Então, o papel, para simplificar, é a tradução, mas que essa tradução considere ali os elementos da profundidade em que a gente tem que entrar em cada processo. Excelente. Ufa! Uau! Só isso. Coisa chique. Não tem coisa chique para falar. Mais alguma coisa? E poderosa. Dormir para quê? Quando começa isso? Assim, um ponto que você tocou é a necessidade de comunicação, de envolvimento é muito grande. Quando que uma empresa fala, opa, eu sei que segurança é para todos e não tem, mas quando uma empresa identifica e fala, agora eu preciso ter alguém puxando. Qual que é esse momento? Excelente pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta, nem quando eu era consultora. Mas eu posso compartilhar com você o seguinte, eu já encontrei alguns colegas, só de eu dizer, puxa, não posso falar ainda onde, mas o meu próximo desafio é ser BISO e fazer isso, cara. Meu Deus, isso é difícil, hein? Vamos conversar? Você tem 30 anos de carreira, precisa falar comigo sobre isso, então é difícil para todo mundo. Mesmo para a pessoa tecnicamente mais bem qualificada, né? E eu acho que vem da tônica do CISO, tá? Eu trabalho para um CISO global que trouxe essa tônica e falou, puxa, eu estou sentindo falta dessa tradução, nessa estrutura para essa indústria, para o desafio que eu desenhei. Já ouvi CISOs que me disseram, puxa, já tentei implantar isso diversas vezes e não consegui. Porque pensa o seguinte, eu tenho que ter um linguajar técnico, eu tenho que entender de todos os domínios de cyber e também preciso entender de negócio. Porque se eu entender só de negócio, eu não consigo falar de cyber. Se eu só falar de cyber, eu vou levar aspectos técnicos. Então, é bem complexo da gente conseguir realizar isso e eu diria para simplificar e ir direto ao ponto é a tônica do CISO, a escola da qual o CISO acredita, faz parte e como ele compõe a sua estrutura. Então, ele vai olhar e falar o seguinte, olha, se eu não tiver um tradutor aqui, pode ser que eu não tenha um brilho, um poder de proteção tão alto. Puxa, legal esse ponto, e assim, você falou numa perspectiva grande, e até numa visão grande em termos de organograma, de como está. Agora, fala um pouquinho de qual é o seu dia a dia. Ou seja, quais são as decisões ali que passam, não especificamente em um ou outro mercado, mas que você fala, poxa, eu vou ter que conversar com a área tal, ou eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que preparar um relatório. O que são essas tarefas de um BISO? Só para deixar quem está nos acompanhando conhecendo um pouco mais. Essa é mais difícil que a outra, hein? Verdade. Mas vamos lá. Só pergunta difícil. Só o seu dia a dia.
Eu diria que assim, eu estou vivendo essa questão e esse desafio há um bom tempo. Dos meus 29 anos de carreira, eu vendi por muito tempo consultoria para técnicos, e aí hoje eu posso dizer que eu tenho que ter discurso para técnico, para líder, para executivo, que aí vai de gerente à direção, para board, para conselho e para comitês de governança corporativa. Porque hoje o IBGC, cara, ele lançou um caderno, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, chamando o conselheiro à responsabilidade de cyber. Você imagina você montar um material aqui com a nossa engenhoca toda do que sai desse ferramental e levar lá para o conselho? Para ter uma conversa com ele no linguajar dele. É um desafio interessante. Né? Então, eu já trabalhei nesse sentido. Já trabalhei em projetos onde eu tinha que apoiar essa subida, apoiar a vinda da demanda de conselho e como é que a gente executa aqui embaixo como técnicos. Então, eu tive que me tornar múltipla inverso, né? na jornada por trabalhar para inúmeras indústrias, e a consultoria proporciona isso para a gente, né? Trabalha para inúmeras indústrias, seu cliente tem N níveis hierárquicos diferentes, e você automaticamente fala, bom, aqui quem me chamou foi o gerente, tá? O que mede ele? O indicador. Mediu o indicador, eu vou falar a língua do indicador, vou entregar um resultado de consultoria que esteja alinhado com o que ele tem que reportar para a liderança dele. Não, agora aqui é o técnico. Mas ele vai entregar um trabalho para o CISO. Puxa, então como é que eles conversam? É nesse sentido, entendeu? Excelente. E eu falei que era a última, mas não vou resistir aqui. Era penúltima, você me desculpa. Depois eu volto, mas assim, o quanto que isso impacta o negócio? O quanto que o trabalho de um BISO pode transformar o negócio? Porque daí acho que vai ver valor e acho que talvez a gente movimente até outras pessoas, seja o conselho ou diretoria, ver o que isso impacta. Eu vou fazer o inverso, né? Eu vou contar o que acontece quando a gente não tem. Pronto. O que eu vivi no mercado? Os sintomas. Puxa, não tem orçamento de cyber para esse ano. Aí você fala, caramba, a gente está em guerra cibernética já há décadas. Uhum. Não tem orçamento esse ano? Eu não consegui vender, eu não consegui sensibilizar a empresa para falar, separa uma fatia aí para mim. Uhum. Puxa, eu não tenho profissionais de cyber. Não tenho. Eu tenho uma equipe aqui com 3 pessoas. Puxa, mas a indústria é desse tamanho, fatura tanto. É sintoma de que a gente não está conseguindo a tradução. Uhum. Não está conseguindo envolver essas pessoas para dizer, olha, eu sou um risco. Dentro do universo daqueles que te sensibilizam, eu sou um risco importante. Uhum. E a pesquisa do World Economic Forum, feita com CEOs, é feita uma pergunta do seguinte: que risco você teme no curto e no longo prazo? Cyber é o 8º. E é CEO que está respondendo, gente. Aí, acha ali que tem nunca biso. vai acontecer. Ali tem biso. Os caras que responderam e botaram esse negócio ali em 8º lugar, ali tem biso. Entendeu? Não diga para mim que o CEO ele só está ouvindo as matérias de mercado e os ataques de mercado, embora assim a gente esteja passando aí por muitos exemplos. Eu convido o pessoal a acessar o site do IBRASPD, Instituto Brasileiro de Proteção e Privacidade de Dados. Tem um itemzinho ali que chama incidentes de mercado. Você vê desde 2020 a linha do tempo com os logos. Aquilo ali é dor. É dor, mas é importante para a gente ajudar a conscientizar as áreas, as pessoas. É muito ataque. Ali já tem a linha do tempo internacional, a nacional. Você olha e fala, meu Deus, esse logo caiu, pelo amor de Deus. Então, quem colocou ali cyber no 8º do ranking tem BISO, tem tradutor. E aí eu não quero vincular uma área a uma pessoa. Uhum. Eu posso ter um CISO múltiplo. Uhum. Eu posso ter um CISO que faz essa tem essa navegabilidade muito boa, e eu tive muitos clientes assim, que não tinham lá uma estrutura específica, ou por falta de recurso, ou porque ele não precisava. Porque o cara navegava super bem em todos os níveis, ele conseguia ser o CISO e o BISO numa posição só. Joia. Excelente. Muito obrigado. Acho que foi bem legal esse ponto para a gente entender um pouco dos desafios diários e do papel. E para finalizar, eu queria colocar uma pergunta para as 3. Eu queria aqui fazer pelo menos essa parte aqui, a finalização dela, entender o que vocês veem de fato, quais seriam os conselhos para termos mais mulheres nesse mercado. Foi tão bom, e a gente vê o quanto de conteúdo e o quanto de detalhe, porque às vezes
são coisas importantes que, de fato, movimentam, de fato, influenciam áreas, como a gente estava conversando com o André. O que vocês veem aí e o que vocês dão de dica para as pessoas que querem entrar nessa área de cibersegurança? Primeira coisa, posso responder? Claro. Primeira coisa, eu acredito que a cibersegurança não é um negócio distante, ele está no nosso dia a dia. Exemplo, existem vários assédios acontecendo na internet e muitas crianças estão sendo sequestradas para várias coisas terríveis, tráfico humano, exploração sexual e tudo mais. Então, a cibersegurança diz respeito a todos nós. Então, não é algo distante do dia a dia. Então, faça parte disso, entenda esse contexto, né? É crime, né? Do mesmo jeito que tem um crime físico, tem um crime cibernético. Então, mulheres, temos que fazer alguma coisa. Está à porta, está à nossa porta o crime cibernético. Então, envolvam-se, entendam, conheçam, estudem, se credencia ao ONCE, né? A gente está aqui para ajudar, a gente tem treinamentos, capacitação, como a gente já falou aqui. Eu acho que isso é um ponto importante e é o meu conselho. Excelente. Ana, antes delas responderem, como credenciar o ONCE? Me ajuda um pouco com isso. Acho que todo mundo que está ouvindo tem um canal. Qual que é a melhor forma para encontrar, por favor? www.once.org é o site da ONCE. Lá tem o local para credenciamento. Super simples. Excelente. Super simples. Obrigado, Ana. E pegando o que você falou, Ana, o cibersegurança começa dentro de casa, desde uma configuração do que pode ser visível para a idade da sua criança. Excelente. Né? Desde você estar junto, blindando ali, né, os seus acessos, né, ou mesmo o seu próprio acesso. O que você faz para ter hoje, né, o dispositivo móvel seguro? Começa por ali. Então, tá no nosso dia a dia. Né? E cada vez mais a gente buscar conscientizar as empresas, né, os clientes. Todos temos que estar trazendo isso que faz parte do nosso dia a dia. Os ataques estão aí, os números, as fontes estão abertas para todos. Mas quando a gente fala em mulheres, para este segmento, né, eu acho que ter essa percepção que é algo real, né, que não é algo longe, que está no dia a dia, né, e buscar algo que se identifique dentro de uma forma, do seu skill, dentro da sua qualificação, dentro dos seus dons, né? Cada um tem os seus dons. E lembrando que a gente pode cada vez mais melhorar aquilo que, ou seja, a prática vai... Não sei fazer, não sei por onde. Qual o primeiro passo? Né? Buscar informações, se qualificar, porque existe um mercado, é um segmento potencial, né, para a gente que tem necessidade. Os números falam, né, que ela comentou no nosso bate-papo, 5 milhões, só temos... O gap de 4 milhões para uma força de trabalho de 5,5. Dados não bem, né? Esses dados são... Ou seja, existe mercado para todos, né? Então, é uma questão de buscar e acreditar em si mesmo também. Dentro disso, Ale, vou acrescentar, vou fazendo aqui a minha parte também. Eu tenho uma filha de 10 anos. E eu fiquei impressionado na preocupação que a escola tem tido em inserir segurança para os pais para poder trabalhar com as crianças. E não só, em paralelo, para com as crianças, olha. Então, ela vem falar de senha segura. Eu falo, filha, que bom que você está falando disso. É o que o papai tenta falar para as pessoas diariamente. Então, essa forma de incutir desde pequeno, acho que começa a transformar também, né, André? O que você fala? Vocês me perguntaram tanto de bis, traduzir para uma criança... É um tradutor. Sim. Né? Eu já tive que palestrar para crianças sobre cyber. Eu assim, gente, que eu vou falar para elas? E como? Olha, eu me sinto uma super heroína. Eu defendo o mundo das pessoas ruins, com más intenções. Né? É tradutor. É a tradução para o linguajar delas. Era uma faixa etária ali de 6 a 7 anos. Mas é como ela disse. Eu tenho o crime cibernético atuante. Né? Os criminosos aí muito atuantes. O conflito geopolítico como um tempero nessa história. Né? Porque hoje é previsto ali um colapso em 2 anos, pela a mesma pesquisa do World Economic Forum, por conta de conflito geopolítico. A gente fala muito do hacker, da base da pirâmide. Esse hacker, ele tem N perfis. Eu posso ter o funcionário que erra,
Não é ação deliberada. O insatisfeito, o ex-funcionário, fornecedor, prestador de serviço, terceiro, cadeia de terceiro, o desatento, tem de tudo. Tem o cliente na ponta, certo? Que às vezes ele está ali, ele quer fazer um teste, quer ver se ele consegue algo em função... Camada 8 do Passou SWOT, ali, subiu para o criminoso. Eu tenho as quadrilhas, tenho o criminoso individual, só que a ponta da pirâmide, gente, é nação. E isso está intenso. Hoje a gente vê os hackers aderindo ali às guerras físicas, eles compõem a guerra virtual, ao mesmo tempo ali tomando partido por um país ou outro. Então eu tenho a guerra cibernética, o crime todo aqui atuando, um comércio rolando na Deep Web, porque os nossos dados que vão até lá têm um valor, e um valor bem atrativo, ok? Legal. Aí eu tenho 5 milhões e meio de profissionais com 4 milhões faltando. No mundo, aquela oportunidade internacional que vocês estão procurando pode estar aqui. E, por fim, gente, é comunidade, empresas como vocês que têm aqui um podcast, informação para todos os lados. A gente não se forma, não se qualifica e não ganha a segurança de que a gente pode atuar nesse segmento se a gente não quiser. Então, acho que se juntar esses 3 pilares aí, e aí eu estendo, não é só para mulheres, para todas as minorias e as não minorias que buscam oportunidades, porque a gente sabe que negros não são minorias. Né? E a gente fala muito, as minorias, o PCD acima de 50, os negros, eles não são minoria. Então, todos esses públicos têm oportunidade aqui, e com diversas formações, porque a gente não recebe só hacker para trabalhar em Red Team. Só um ponto, né? A gente tem uma quantidade de informações enorme o dia todo, os inputs são muitos. Escolha os seus inputs, né? Existem informações de qualidade, a André citou vários relatórios, reportes, sites e tudo mais, estudos. Foquem, né, em informações de qualidade que vão te nortear e até você vai descobrir onde você quer atuar, né? Então, acho que... E faça movimentações. Não tenham medo de fazer movimentação de carreira. Eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente ser desapegado. Vai mesmo, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Ter esse ímpeto embasado, obviamente, mas ter o ímpeto, ter a vontade. Cibersegurança é fascinante. Excelente. Complementando, a gente, nas redes sociais, enfim, a gente vê cada vez mais pessoas migrando de carreira, né? Independente da idade, independente do cargo que ela exercia anteriormente, ou seja, sempre há uma nova oportunidade. E nesse segmento gigante, é uma boa oportunidade. A Letícia, CEO da WOMSE, a formação original dela é em turismo. Uau! Tá aí. Quer um exemplo melhor? Um ótimo exemplo. Gente, queria agradecê-las demais. Acho que não só pela quantidade de informação, a gente acabou de ver que tem mercado, tem conhecimento, e tem que ter vontade. Tendo vontade, a gente consegue se movimentar, né? Eu gostaria, de fato, de agradecê-las pelo tempo, pelo conhecimento, pela troca. Foi muito joia para mim. Eu queria deixar um espaço para que cada um de vocês deixasse uma mensagem final aí, dentro do nosso tema, voltando para o nosso público que acompanha o Arena Reinforce. Vamos lá? Bom, eu acho que as minhas considerações finais eu disse há pouco, mas eu desejo aqui de um final de ano super bom, super próspero, e que nessa prosperidade venha aí uma iniciativa em cibersegurança. Então, desejo muita sorte e tem o LinkedIn, fiquem à vontade para perguntar o que precisar de informação, de ajuda. A gente tem o maior prazer em contribuir. A minha mensagem, eu lembrei da nossa missão da Rainforce, que é ser seguro para os nossos clientes. Então, busquemos ser seguros para nós mesmos, em primeiro lugar. Isso aí. Né? Eu acho que vários aspectos, né? Não só ligado à tecnologia, mas busquemos segurança para todos, né? É isso aí. Bom, a minha mensagem é um agradecimento à Rainforest por proporcionar isso aqui. A gente se prometeu que vai trabalhar juntinhas até dezembro nessa passagem, mas vocês conseguiram
conseguiram trazer a gente aqui e fazer algo junto com a Ana. É muito prazeroso e foi muito prazeroso estar com vocês, com perguntas tão difíceis e acho que nos instigam aí a pensar e a entregar um conteúdo para esse pessoal que vai estar nos assistindo. Então, Rainforest, muito obrigada, queridos, muito obrigada. Prazer recebê-las. Gente, antes de terminar, daí qualquer coisa a gente corta isso, mas eu tenho uma pergunta para vocês que eu não posso... Vocês duas são, assim, estão muito ligados, então eu vou fazer, se vocês tiverem, vocês falam ou não. Vocês têm algum caso que vocês passaram juntos, assim, interessante, e que vocês podem contar, que se lembram, e falam, puxa, eu passei naquela viagem, alguma coisa curiosa. Vamos sair de cibersegurança. Juntas? Isso, que vocês, às vezes, juntas ou separadas. Almoço ou nosso jantar. Pode falar, se você quiser. Sem citar nomes, sem ninguém. Não, como tudo começou. É como tudo começou. Legal. Eu acho, a gente... Bom, primeiro, a gente estava num painel... E eu me impressionei com a mulher do painel que falou que, inclusive agora a minha máquina de lavar me avisou que o ciclo terminou. Essa mulher tem a IoT na máquina de lavar, eu quero uma. Era ela. Vida real, né? Dia a dia. Painel, oi, muito prazer, tal. Ela olhou para mim e falou, se precisar de alguma coisa, conta comigo. Que joia. Mas eu não sabia o momento que ela estava vivendo, né? E nesse momento eu tinha acabado de perder meu esposo, né? Mas eu vejo uma coisa muito importante no meu aprendizado nesse momento. As promessas que a gente faz. E o cumprimento delas. Então eu prometi para o meu esposo que a minha dor viraria energia para transformar alguma coisa à minha volta. Que eu ia me esforçar muito para fazer isso acontecer. E aí eu chamei a André para uma conversa. Não, você estava no avião. Isso a gente sabe, porque a Ana a gente já conta no avião. Aonde você estava indo? Eu não lembro. Você me mandou uma mensagem, caramba, falou, estou no avião indo para os Estados Unidos e pensei em você. Eu louca. Se eu vou para os Estados Unidos, eu não vou pensar em ninguém. Vou pensar em dólar, no que eu vou cobrar lá, entendeu? Passear? Tá bom. Quando eu voltar, eu te ligo. Aí eu convidei a André para almoçar e falei assim, é o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa que impacte a comunidade. E a minha dor precisa virar amor. Mais amor ainda, né? E o que esse amor pode virar? Aí a gente começou, nasceu o grupo Hackeando as Dores do Mundo. Uau! E aí a gente ficou, vai, não vai. Eu já tudo transformo em método. Então eu falei, a Ana perdeu o esposo, a CEO da WOMS perdeu a mãe, a líder da WOMS perdeu o esposo na pandemia, a outra não sei o que, eu já conectei dores. Eu sou de métodos, gente, muito simples. Eu já montei um grupo de WhatsApp. Já criou um grupo de WhatsApp. Sim, virou um grupo de WhatsApp. Só que não era para ser isso. A gente desenhava e pensava, gente, mas é tão lindo o projeto, não saía do papel, não era isso. Eu nem sonhava que eu ia passar a liderança. Sabe quando você olha e fala assim, gente, esse negócio tem que ser perene. Eu falei de perenidade, de dar continuidade, precisa de um oxigênio novo, né? Precisa de alguém dar uma chacoalhada, alguém que pense diferente. E aí estou eu um dia com uma das líderes, eu falei, difícil, como que a pessoa vai querer essa loucura que é a minha vida de ONG? Como é que vai ser? E aí eu e a minha vice-líder, que é a Eva Pereira, eu falei assim, caramba, se a Ana entrasse nisso, se for a Ana, eu não vou nem me preocupar. Não vai sentir nem minha falta. Mas foi assim. E aí eu peguei e ainda, como eu sou de riscos, eu mandei o WhatsApp, óbvio, para 5 mulheres. Falei, olha, eu estou pensando em executar uma sucessão. Eu acho que você tem trajetória, um nome forte e tal, achando que iam ver 5. Não, você está louca, não tenho tempo. Você está louca, não posso. Você está louca. Ela respondeu de bate-pronto. Eu adoraria. Eu assim, essa louca. Ela respondeu que sim, cara. Eu achei que o primeiro não seria o dela por conta gente, da posição dela, de subir uma operação. Enfim, era para ser isso, não era para ser o Hackeando as Dores do Mundo, que a gente ainda vai ressuscitar. A gente ainda vai fazer. Olha que loucura. E foi assim que ela... Mas essa é uma boa história. E aí nasceu um laço muito grande.
de amizade, admiração, sabe? E de gratidão. Então, eu tenho muita gratidão por essa grande mulher que é a Andréa. Ai, meu Deus. O prazer é nosso recebê-las aqui, né? E essa energia... Olha só, Olha o que vocês fizeram. eu não podia Tá perder vendo? essa pergunta. Na verdade, isso não estava no script, para que fique claro, né? Mas foi muito legal. Foi legal ver a conexão de vocês e o que vocês têm feito em termos de trabalho foi muito jóia. Vou cortar aqui e vou encerrar. Eu gostaria de finalizar falando que vocês que querem acompanhar as nossas próximas edições do Arena Reinforce, sigam a gente. A gente está no LinkedIn, está no YouTube, agora no Instagram, no Spotify. Vocês conseguem ver tanto as edições anteriores como as novas que virão. Eu fico por aqui e acompanhe a gente até o nosso próximo Arena Reinforce.